Estamos aqui com a doutora Eliana Suzuki. Ela se especializou em terapias alternativas. Tudo bem, doutora Eliana? Tudo jóia. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria que a senhora começasse falando por que resolveu se especializar em terapias alternativas. E hoje, inclusive, ela vai fazer uma sessão de acupuntura para mostrar para a gente como é que é isso num cão. Por favor, doutora. Obrigada. A minha formação é veterinária e formada aqui no Brasil. Então, o ensinamento que eu tive é de da medicina ocidental, que é a medicina que é praticada, né, pelos médicos do Ocidente, que é compartimentalizar o ser, né, o animal, ou o ser humano. Então, temos várias especialidades e cada um acaba vendo só uma parte do corpo. E a medicina tradicional chinesa, ou a medicina do leste asiático, entende que o ser é um todo, que não é só um fígado, não é só um rim, não é só a parte esquelética, não é só a parte neuronal, e não que isso não é uma crítica, porque a compartimentalização e a especificação ele trouxe muitos ganhos, mas tem uma outra forma de também interagir, tratar e ter a melhora das condições do ser com a visão da medicina oriental. E quando eu entendo que a compartimentalização pode chegar a um ponto que ela talvez não avance, tem que retroceder ou avançar, né? Aí acho que seria uma interpretação de cada um, mas para ver de uma forma completa, que não é só um órgão que está ruim. Quando um órgão está ruim, provavelmente um outro também está. Então, teria que juntar tudo isso para ver qual que é a melhor forma de harmonização. Então, na medicina tradicional chinesa, não se pensa exatamente em cura, que muitas vezes acontece, mas não é o objetivo principal. O principal seria o equilíbrio do ser no estado onde ele está. Então, um animal que esteja com uma hérnia de disco, não é que nós vamos lá e te retirar a hérnia. A gente vai conseguir harmonizar e equilibrar para que o animal consiga conviver com essa hérnia sem sentir dor e tendo qualidade de vida. Agora, doutora, não é só acupuntura. Quais são as medicinas alternativas que a senhora aplica? A base é a medicina tradicional chinesa, mas a gente aprende, né, se incorpora outros tipos de técnicas que a moxa bustão ela já faz parte da medicina tradicional chinesa, né? Mas além disso, eu também coloco o laser terapia, né? Mas a medicina integrativa, ela também trabalha com outros tipos de suporte para o bem-estar do paciente. Então, basicamente, eu uso as agulhas, a moxa, o laser. Em alguns momentos eu consigo colocar cromoterapia. Agora, doutora, como é que faz isso num cão? Porque em pessoas conversa, sabe que a dor tá ali, por que que aquela dor, tropecei ontem, coisa e tal, mas no cão não tem como ter essa conversa. Eles não... Então, aí que não é um segredo. Eu acho que todo tutor, na verdade, sabe, porque os tutores que realmente gostam do animal, do seu pet, se ouve muito, né? Meu cão fala comigo, né? Meu gato fala comigo. Eu entendo o que minha gata quer só com o olhar. Então, e é essa conversa que a gente também aprende pela profissão e por gostar realmente do paciente, né? Ou dos animais. Então, quando a gente tem a palpação, a gente consegue ver os pontos de acupuntura e a pequena reação a gente consegue começar a entender as pequenas reações. Então, ou ele dá uma arrepiada, ou ele olha para trás, ou ele para. E aí, nessa hora, a gente entende aquele ponto que tem uma estagnação. E aí, a gente faz com que esse canal que está estagnado
tenha um fluxo e aí que rode o que... É muito mais complexo, né? Sim e não, porque o ser humano a gente conversa, mas tem muitas coisas que ele não conversa. E aí no animal, na hora do tato, ele é mais sincero. Então, na hora da palpação, se você aperta e ele sente dor, né? Ele não tem como esconder, ele não esconde. Então, nesse sentido, até mais fácil. Ah, interessante. Agora, quais os principais problemas que a senhora consegue, que a medicina alternativa consegue ajudar? A que vem bastante, a mais comum, né, é realmente a dor tóraco-lombar, né? Então, o animal, assim, os pets, pelo bom tratamento que está recebendo, né, esse relacionamento com o ser humano, ele está vivendo mais. Então, está começando a ter doenças crônicas. E nas doenças crônicas, realmente, a acupuntura ou a mochilostão, ela consegue dar um apoio muito grande, porque não você consegue melhorar a condição geral, né, o equilíbrio do animal, sem precisar danificar outros órgãos. Então, uma questão assim pode se dar o analgésico pelo resto da vida, mas pode danificar o fígado, né, o estômago e tudo mais. Com a acupuntura, ele consegue equilibrar sem precisar mexer em outros órgãos, né? Ele acaba mexendo na melhoria, então, porque acaba mexendo no fluxo, aí melhora, quando melhora um meridiano, acaba afetando de uma boa forma no outro. Então, começa a equilibrar os outros também. Tem muitas vezes que a gente trata a lombar e daqui a pouco a cegueira melhora. Né? Como um efeito colateral mais bom, né? Então, começa com uma dor de estômago e aí a gente trata e aí a alergia da pele também melhora, né? Porque são interligados. Então, assim, até um efeito colateral esperado. E assim como o ser humano pode falar, mas assim, são canais de energia. E todos os animais que têm, né, todos os seres que têm os canais de energia são passíveis de receber acupuntura e ter o benefício da melhora e do equilíbrio. Agora, os animais também sofrem com a parte emocional, como ansiedade, estresse? Sofrem. E como é que a acupuntura pode ajudar nisso? No nosso conhecimento, né, de como é estudado, a gente interpreta que alguns, não é o órgão em si, mas é a interpretação. Tem uns sentimentos que são acoplados a ele. Então, quando a gente trata aquele canal, tipo o medo, né, que é uma representação, que o sentimento que é ligado ao rim é o medo. Então, quando tem um animal com cálculo renal, né, então a gente vai lá, faz a melhora do fluxo, né, para ter a melhora do cálculo renal, da inflamação, mas o sentimento que é o medo também melhora. Então, tem animal que fica um pouco menos medroso, quando tem interação com outros, ou foge menos, ou começa a ficar até mais saidinho, né? Começa a andar na rua, começa a ficar mais, né, extrovertido. Então, e aí cada órgão que tem dos 5 órgãos que a gente tem como guia, né, de estudo, tem um sentimento atrelado. Então, o pulmão seria a tristeza, então o fígado é a raiva, né? E isso se traduzir né, porque é estudado no ser humano e é traduzido no animal. Então, assim, quando fala assim, tá com os olhos vermelhos de raiva, é porque é o fígado, e um dos órgãos que o fígado domina ou que tem relação são os olhos. Então, aquelas frases que a gente tem, né, que vê nos provérbios e tudo mais, tem a ver, né? Então, o sentimento é ligado ao meridiano, ao órgão, e quando um é afetado, quando um é estimulado, estimula o outro também. Então, a senhora falou, o rim é medo, o pulmão é tristeza, o fígado é raiva. O coração é alegria e o baço é preocupação. Ah, então, quer dizer, a partir daí a senhora já sabe como é que o emocional do cão tá sendo levado. Isso também é assim como nos humanos, né? Isso.
E assim, é uma palavra só, né? Tipo, alegria do coração. Mas assim, tem vários outros sentimentos que acaba que não é uma coisa tão simples, né? Assim, a gente simplifica para estudar e entender mais facilmente, mas a exacerbação da alegria é histeria, né? Então, quando a gente tem a raiva, na verdade, mais do que raiva, é a reatividade. Então, é bom ou ruim? Tem os dois lados. Se você não for reativo, você também não faz nada. Mas se você for reativo demais, você vai sair mordendo todo mundo, né? Então, é esse equilíbrio. Tem que ter os 5 órgãos e, né, esses 5 sentimentos, e ele tem que estar equilibrado. Quando está equilibrado, ele vai estar bem. Quantas sessões são necessárias para ajudar um pet com uma dor crônica, doutora? Claro que depende de cada animal, depende de cada lesão que o animal teve, né, a causa. Mas a gente tem que na verdade foi um dos temas foi o tema do meu TCC, que é a quantidade de sessões para ver que houve uma melhora, né? O que eu cheguei à conclusão com os pacientes que estavam sendo trabalhados no ambulatório da faculdade, foi que em 4 sessões a gente conseguia uma melhora significativa em 60% dos pacientes. Com 6 sessões, 80% dos pacientes tinha uma melhora visível e satisfatória. Então, no ser humano se espera 10 sessões, né, para ter, não que eles não melhorem antes, né, mas um padrão, seriam 10 sessões. Na veterinária, ela pode ser um pouco menos, né, assim, ela Eu acho pode que o animal se antecipar entrega mais. O animal é mais sincero nesse sentido. Então, ele não tem a dúvida de se a terapia vai funcionar. Existe alguma contraindicação para fazer? Não existe contraindicação. Claro que existem os cuidados para cada paciente, em cada estado, tem cada ponto que é de estímulo, que pode ser um estímulo demasiado ou que isso pode causar consequências. Então, assim, tem que ter o cuidado da terapia em si, da aplicação, e ver o paciente, porque não é porque um ponto é bom para dor de cabeça que vai resolver dor de cabeça de todo mundo e dor de cabeça de qualquer forma. Então, essa conversa com o paciente, saber qual que é o problema, entender o problema, entender a causa e como tratar, porque o tratamento também tem animal que aceita bem a agulha, tem animal que não aceita, tem animal que aceita melhor a moxa, tem uns que não ficam parados, então tem que usar uma outra técnica para estimular o ponto, né? E tem animal que só com um shiatsu e uma massagem já fica bem. Que ótimo. Então, não tem contraindicação, só tem o cuidado da aplicação e entender o paciente. Qualquer pet pode fazer, doutora? Qualquer pet pode fazer. Pássaro, como é que faz a acupuntura? Inclusive, existe acupuntura de animais silvestres, as pessoas que são especializadas, veterinários que são especializados, que estão em zoológicos ou que atendem em clínicas, né? E desde cobra, tartaruga, pássaros é bastante comum. Então, assim, daria para fazer elefante, girafa. Então, sendo um ser, né, que tenha, e principalmente porque assim, a gente trabalha sendo norteado pelos ossos e músculos, então a gente sabendo fazer essa interpretação, os pontos estão lá, o canal de energia está lá, a gente saber como lidar com isso, como entender e como aplicar. Agora, doutora, só para a gente finalizar, qualquer um pode fazer acupuntura? Precisa ter uma formação? Precisa ter uma formação. Para veterinária, né, certamente, no Brasil, né, tem que ter a graduação em medicina veterinária, mas mais do que isso, né, na hora a gente faz uma especialização em medicina tradicional chinesa, mas pensando que assim, a gente demorou, né, um tempo para aprender a medicina ocidental. Então, pelo menos, né, pensando que deveria demorar o mesmo tanto para aprender a medicina oriental. E é muito vasta, né? E eles tem muito mais tempo de medicina oriental do que ocidental.
Não que isso pese como um melhor do que o outro, né? Mas tem uma informação aprofundada de um que demora, né? Que toma um tempo para ser assimilado. Então, eu continuo estudando, tem outras formas, outras camadas e outros entendimentos, né? Mesmo na medicina chinesa, ela começou na China, mas se espalhou na Ásia inteira. Não só pela minha origem, mas pela metodologia que se usa. A medicina, a acupuntura japonesa é uma que eu me identifiquei. E quando eu comecei, é um ramo da chinesa. Uhum. E aí quando eu entrei para estudar, aí tem várias coisas acontecendo ali também. Então, parece assim, quando me falaram assim, tinham pessoas que estavam fazendo segunda pós, né, na área de medicina chinesa, e elas me falaram assim, não se preocupe, é a primeira pós. Como assim a primeira pós, né? Aí eu entendi que não para. A gente vai... Quanto mais a gente vai entendendo, aprimorando, a gente quer saber mais, porque a gente vê que tem uma melhora, né? A medicina milenar, né? É a medicina milenar. Né? E a integrativa, né? Eu acredito que tem os momentos onde cada um tem a melhor atuação. Então, tem hora que tem que entrar com antibiótico, tem que entrar com antibiótico, tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia, não tem. E aí, tem hora que a acupuntura vai ter um ótimo resultado, que a medicina ocidental não vai ter mais. E é isso, eu acho que assim, cada um tem a sua parcela onde ela pode atuar e beneficiar o paciente. E quem ganha é o paciente. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada pela oportunidade. Por toda essa ciência que a senhora está ajudando muitos cachorros. Né? Espero. Obrigada. E não deixe de curtir a nossa página e coloca lá o teu ok, bate no sininho e deixa o seu comentário. Até a próxima semana.